como a demanda por diferentes habilidades mudou. Então, isso está ficando um pouco desatualizado agora, mas foi criado para a OCDE, lá em Paris, há cerca de 10 a 15 anos atrás. E esta é uma versão simplificada dos tipos de habilidades que os alunos precisarão para ter sucesso à medida que avancem na escola, comecem suas vidas. Isso realmente não é muito surpreendente. Eu acho que para a maioria de nós, vimos coisas como comunicações complexas, o pensamento de especialistas. Eu penso nessas coisas basicamente como criar, usar, avaliar e comunicar informações. Se você pode trabalhar em casa agora, é um bom sinal de que seu trabalho está do lado da informação. Ter certeza de que muitas coisas são importantes e ser realmente capaz de manipular, usar, criar e avaliar informações está se tornando cada vez mais importante. Cerca de um terço de todos os empregos dos Estados Unidos, e isso é uma verdade para a maioria dos países hoje em dia, as últimas estatísticas que vi diziam que um terço dos empregos americanos agora são o que consideramos como empregos que resolvem problemas cognitivos. E isso é importante até mesmo para coisas como fabricação. Por cerca de 12 anos, vimos esse aumento nos empregos na indústria. Mas mesmo esses trabalhos de manufatura são trabalhos de manufatura realmente avançados. Então, ao invés de construir sua máquina de lavar louça, você está, por exemplo, mantendo os robôs que constroem a sua máquina de lavar louça. Então, são conjuntos de habilidades muito diferentes, até mesmo de somente uma geração atrás. E então as coisas realmente mudaram. Ser capaz de usar informações para criar novas informações é algo cada vez mais importante. E eu acho que uma maneira de pensar sobre isso é entender que você faz parte de, digamos, uma indústria de informação. Se você pode trabalhar de casa agora, é um bom sinal de que seu trabalho está basicamente imerso nessa indústria de informação. Então, o século XXI vem se mostrando um novo mundo e as habilidades que costumavam nos ajudar, ajudaram nossos pais, nossos avós, precisam ser repensadas. E uma das habilidades mais importantes, se não a mais importante, é a criatividade. Nós poderíamos passar horas e horas falando sobre as definições do que significa criatividade, mas eu vou poupar vocês disso. Então, vou mostrar apenas dois slides que dão uma visão básica do que pensadores e alguns colegas de trabalho entendem como criatividade. A primeira é que criatividade é igual a coisas velhas, mas outras coisas velhas podem ser transformadas em coisas novas. Essa é uma forma muito simplificada, é claro, mas em resumo é realmente isso aí. São diferentes pedaços, né, de informações que nós juntamos, nós modificamos, tiramos alguns pedaços, colocamos outros pedaços, para no fim criar algo novo. Então, a criatividade seria algo novo e útil. E a princípio eu compartilho isso com vocês porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo: o conteúdo não importa quando falamos de criatividade. Ensine às crianças, aos estudantes, como resolverem problemas e está tudo certo. Certo, mas eles estão resolvendo problemas para quê? E com que eles resolvem esses problemas? Com, entre aspas, coisas, né? Então, quanto mais coisas você souber, mais material bruto para utilizar a criatividade você vai ter. E eu acho que é por isso que pessoas mais inteligentes tendem a ser mais criativas. E muitas pesquisas já falam sobre isso atualmente. E isso é porque quem é mais inteligente costuma ler mais, busca mais aprendizado. Eu acho que isso é por conta do aprendizado, dos estudos, muito mais do que uma inteligência. Acho que apenas saber sobre mais coisas te dá uma base maior para construir coisas novas. E essa é uma citação meio famosa da Toni Morrison. Se existe um livro que você queira ler, mas que não tenha sido escrito ainda, você deve ser a pessoa que vai escrevê-lo. Quando eu comecei a fazer trabalhos sobre criatividade, cerca de uns 10 anos atrás, eu dizia bastante, eu me pergunto se a criatividade se resume basicamente a ter atitude. E eu não consigo contar quantas pessoas me disseram que eu estava completamente errado nessa ideia. E em toda a área de pesquisa sobre criatividade, é raro hoje alguém dizer que ela não está ligada à atitude. E eu acho que uma ótima forma de pensar sobre isso é: pense na última vez que você viu um grupo de crianças da educação infantil, talvez até menores do berçário,
juntas. Elas estão brincando de faz de conta, estão criando histórias, criando músicas, sendo incrivelmente criativas. Todos os processos cognitivos estão lá, desde cedo para a maioria das crianças. Não para todas, mas para uma grande parte, sim. O que muda é a atitude delas. Se elas entendem que a criatividade é um valor importante, se elas sabem os contextos onde podem exercer a criatividade, se elas podem se arriscar e tentar ser criativas. Todas essas questões são ligadas à atitude, estão ligadas à motivação. Então, muitas intervenções recentes, elas vêm focando em reviver, revitalizar essa criatividade entre as nossas crianças. E isso é muito importante. Mas, apesar disso, eu tenho uma ressalva a fazer. As pesquisas sobre esse assunto são muito poucas, mas as crianças que cresceram no meio de um ciclo de pobreza tendem a não fazer coisas como brincadeiras que exercitem o imaginário em relação a crianças de classe média ou de classe alta, por exemplo. E a cada ano que passa, mais e mais crianças e jovens frequentam as nossas escolas enquanto crescem em ambientes de pobreza. Então, é muito importante que nós, como educadores, tenhamos certeza de que essas crianças, esses jovens da educação infantil e dos anos iniciais estão sendo estimulados a praticar as brincadeiras de faz de conta. E só reforçando, alguns estudantes têm essas habilidades, né, e vêm naturalmente, mas não podemos achar que todos os estudantes vão ter essas habilidades da mesma forma. Então, a gente precisa oferecer diversas oportunidades. Então, voltando, criatividade é igual a coisas velhas, mas outras coisas velhas que é igual a coisas novas. E segundo, a criatividade está ligada à atitude da pessoa. Eu agora vou falar rapidinho sobre duas outras definições, né, de criatividade para que nós possamos então chegar na parte prática. E a criatividade com C maiúsculo, como alguns pesquisadores chamam, é aquela criatividade que utilizamos para resolver problemas muito grandes. E a regra geral é, quando você se deparar com a criatividade, essa com C maiúsculo, você percebe na hora. Não dá para confundir. O mundo está cheio de problemas enormes. Nesse slide eu listo alguns e eu tenho certeza que vocês conseguem pensar em mais exemplos do que esses nos dias ligados aos dias atuais. E esses problemas aqui, eles precisam ser resolvidos. E para isso envolve uma grande quantidade de criatividade. Vamos seguir falando sobre a criatividade com C maiúsculo. Sobre esse tema, se eu te peço que pense em uma pessoa, um cientista criativo, por exemplo, você talvez pense nessa pessoa que está na tela. Agora, um fato curioso, este não é Albert Einstein. Esse à direita é o Einstein que você deve estar pensando. Esse era o Einstein que explorava conceitos como, por exemplo, a teoria da relatividade. Não era o cara da esquerda, e sim o cara da direita. Então, o problema com a criatividade com C maiúsculo é que nós tendemos a olhar para o produto final, para só então observar todo o processo de descoberta. Nós também temos a criatividade com C minúsculo, que são aqueles momentos em que você usa a criatividade todos os dias. Todo dia você usa um pouco da sua criatividade. Você só não acha que aquilo que você está fazendo e pensando envolve criatividade. São aqueles pequenos problemas, aquelas pequenas atividades que você realiza que te ajudam a superar os obstáculos da vida. Essa é a criatividade com C minúsculo. Pesquisadores e pesquisadoras também falam de outro tipo de criatividade. E o que nos preocupa hoje em dia é a criatividade no âmbito profissional, que podemos chamar de criatividade Pro-C. E basicamente é utilizar a criatividade com C minúsculo para realizar as atividades diárias dentro do seu ambiente de trabalho. É uma criatividade mais profissional. Seria um ponto intermediário entre as criatividades de C maiúsculo e de C minúsculo. Na educação, eu diria que o nosso objetivo é ajudar os alunos a realmente aproveitar a criatividade com C minúsculo deles e aprender a desenvolver e utilizar a criatividade profissional. Esse livro aqui, A Professora, esse aqui é um livro que a gente começou a escrever no ano passado, eu e Matheus, em março do ano passado. Muita gente pedia aqui no canal indicação de livros sobre o processo de consciência fonológica, sobre o processo de alfabetização. E
Eu não queria fazer um livro didático, nem um livro de formação de professoras, que eu acho que já existem livros bacanas, a gente geralmente indica alguns deles aqui, e surgiu a ideia de fazermos uma história, né, um livro no estilo de romance de suspense, sobre uma professora, né, que vai se deparar com uma coisa muito estranha no primeiro dia de aula. É uma professora que ela assume numa prefeitura, né, no segundo semestre, então ela foi chamada, ela tinha passado no concurso, mas só foi chamada no fim das férias, né, para assumir aí em agosto, e aí ela vai dar o primeiro, quando ela entra na escola, naquele primeiro dia, ela senta na cadeira dela, ela abre a gaveta, aí ela recebe um bilhete anônimo, e esse bilhete vai colocar essa professora, que o nome da personagem é a professora Juliana, numa jornada em que ela vai ter que aprender a alfabetizar de uma forma muito rápida, muito interativa e que motive muito as crianças. Então é uma história que fala sobre essa experiência da professora Juliana, logicamente que é uma história de ficção, né? Não é uma história real, mas ela é uma história baseada em evidências científicas reais, né, que é bem interessante aí para as professoras da educação infantil, primeiro e segundo ano, mas quem tem curiosidade, quer trabalhar também mais a questão da leitura de palavras e um pouco da fluência também nas séries posteriores, né, se seus alunos do terceiro, do quarto ano ainda estão com dificuldade, e muitas realmente ainda estão, infelizmente, por conta da pandemia, talvez o livro também possa ser interessante para você. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com/aprofessora.